Bom dia, auditores e auditoras presentes nessa nossa convenção. Nós temos, dentre os vários temas do momento, este que é referente à reforma administrativa, que é a PEC 32, que andou meio na gaveta, 2021, por ali, esperando o momento, e agora parece-me que, pelo que se ouve de notícias do Congresso Nacional, será a bola da vez. Então, agora é reforma administrativa. E trouxemos aqui pessoas que possam falar com conhecimento de causa sobre essa matéria. Eu deixo para o Márcio Geller, que é o meu também coordenador desse projeto aqui, dessa mesa, para fazer a apresentação dos participantes. Bom dia a todos. Eu gostei da frase: é possível viabilizar o impossível. Ela é muito própria em relação a esta proposta de reforma. PEC 32/2020 altera as disposições sobre os serviços dos empregados públicos de uma maneira geral e mexe com a estabilidade dos servidores. Me passa do Carlos Santos. Esse assunto tem muito a ver com ativos. A maior parte dos associados da Anfip já fez a sua parte, mas esse assunto mexe com o serviço público do futuro. Não me passaram ainda os mini-currículos aqui, eu vou passar para vocês depois, mas eu, sem mais delongas, passo a palavra para o nosso querido palestrante, para que ele comece a discussão. E depois eu passo o relatório dos currículos dele, assim que tiver oportunidade, porque é importante, inclusive, a participação do público, que esse tema é um dos temas mais latentes no serviço público atual. Por favor, Luiz Carlos. Antes o Luiz Alberto começar, o nosso palestrante, Luiz Alberto Santos, ele é conhecido de todos e é consultor de políticas públicas e advogado, doutor em Ciências Sociais e mestre em Administração, professor colaborador da EPABP-FGV. Então, com vocês, Luiz Alberto, a palavra é sua. Muito bom dia a todos e todas. Mais uma vez, é uma honra e uma satisfação participar de uma convenção da Anfip, entidade que eu conheço já e colaboro com o seu trabalho, pelo menos desde 1992, e que, em função da sua relevância, da sua contribuição para os debates, não apenas no campo da seguridade social, mas da tributação e da própria questão da gestão pública, enfim, merece todo o nosso respeito, da nossa admiração. Eu gostaria de iniciar, dentro do tema que me foi colocado, né, que é a reforma administrativa com repercussão no serviço público, a PEC 32, colocar a questão de por que, afinal de contas, nós temos Estado no Brasil, né, ou no mundo inteiro. Existe, claro, uma definição de natureza constitucional daquilo que é a função do Estado e como ele deve se estruturar e organizar. E, no nosso caso, a Constituição de 1988 é o grande marco que, a partir do processo de redemocratização
do país, definiu qual é o papel do Estado, o seu protagonismo e a sua importância e as suas funções, que são da maior relevância. Nós temos garantias de direitos, né, a prestação de serviços universais na saúde, educação, segurança. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem efetivamente um sistema único de saúde universal e gratuito, com cobertura universal e sem qualquer espécie de discriminação, né? Temos obrigações constitucionais no termos de promoção do bem-estar e do desenvolvimento. Artigos na Constituição importantíssimos estabelecem princípios e direitos como cidadania, dignidade, trabalho, livre iniciativa, a solidariedade, enfim, a combate a desigualdades e direitos sociais do artigo 6º e daqueles dele decorrentes. E o Estado, para cumprir essas funções, precisa estar estruturado. Ele, para garantir esses direitos e promover o bem-estar da população, ele tem que ter estruturas robustas, estruturas administrativas, estruturas de pessoal, estruturas físicas, tecnológicas, e tem que ser, sobretudo, um Estado profissional, um Estado transparente. Ao longo dos últimos 35 anos, mais ou menos, né, a partir principalmente do consenso de Washington, passou a se defender uma reformulação do papel do Estado, que era, na verdade, uma redução desse papel, até no sentido daquilo que nas reformas orientadas pela perspectiva do gerencialismo, né, notadamente no Brasil, a partir de 1995, New Public Management, que foi um movimento iniciado nos Estados Unidos, que foi estendido aos países anglo-saxônicos em geral, mas copiado mimeticamente por países da América Latina, como foi o caso do Brasil, como foi o caso da Argentina, né, onde o Estado passaria a ser apenas um repassador de dinheiro para o setor privado, privatizando tudo e transferindo recursos para que a provisão de serviços públicos à sociedade fosse feita pelo setor privado. Isso se chamou, na literatura, de Estado mínimo comprador, mas um Estado frágil, um Estado fraco, sem efetiva capacidade de atuação. Mas isso não é compatível com a nossa Constituição, na medida, principalmente, nós temos princípios fundamentais lá que prevêem, né, como é que o Estado deve se orientar. E aí nós temos o artigo 37, com seus princípios, né? E a emenda constitucional 19, a reforma administrativa do Fernando Henrique, trouxe lá a incorporação ao texto constitucional do princípio da eficiência. Inclusive, a partir desse princípio, têm sido adotadas algumas soluções, digamos, até heterodoxas do ponto de vista constitucional, na perspectiva da flexibilização administrativa, que é exatamente o que abre mais caminho para a atuação de atores privados na relação entre Estado e cidadão. E aí nós temos esse grande desafio, que é como equilibrar esse princípio, o princípio da eficiência, com os demais princípios e garantias constitucionais, especialmente a necessidade da busca da equidade, ou seja, de tratamento equilibrado a todos, né, na perspectiva de direitos e da justiça social. Então, essas reformas que nós temos visto desde a década de 90 aqui no Brasil, e do qual a reforma administrativa intentada no governo do presidente Bolsonaro, por meio da PEC número 32, né, e agora, novamente, no curso dos atuais debates, leva a essa perspectiva aí de um Estado mínimo comprador, de um Estado que é apenas um repassador de recursos, onde não são necessários mais os servidores públicos. E isso tem consequências muito graves e muito deletérias, já verificadas em países que foram mais profundamente nessa linha, como o caso, por exemplo, lá do Reino Unido, também da Austrália, países anglo-saxônicos que começaram com esse movimento, né, como a corrupção, a perda da transparência e a fragilização do controle social. Então, nós temos aí um debate a fazer sobre como fazer reformas, né? Uma reforma tem que ser orientada para fortalecimento do Estado, democratização da gestão e valorização dos servidores, né? E aí, nós não podemos, claro, compactuar com as reformas de cunho fiscalista. No Brasil, nós tivemos, ao longo de décadas, né, desde os anos 30, principalmente, vários movimentos de reforma. As primeiras reformas, notadamente a reforma da década de 30, foi uma reforma modernizadora no sentido da profissionalização do serviço público. Mas a partir, notadamente, do final da década de 60 para cá, e especialmente em 1990, quando nós tivemos um desmonte generalizado da administração pública no governo Collor, e já no governo Fernando Henrique Cardoso, com a emenda constitucional número 19 e as suas derivações, o que nós tivemos foi a fragilização do Estado, né, a ruptura, digamos assim, com o modelo da própria Constituição de 1988. Em alguns momentos, boas ideias surgiram, mas não foram implementadas, né? E muitas ideias ruins que foram aprovadas acabaram se concretizando, especialmente no sentido da vulnerabilização do serviço público. Nós temos agora um debate que começou em 2020 com a PEC número
32, que foi essa reforma do presidente Bolsonaro, que concretiza essa abordagem fiscalista talvez no seu nível mais amplo, mais extremo, né? Fortalecendo a noção da terceirização como instrumento de gestão, da precarização das relações de trabalho, criando novos tipos de vínculos para os servidores públicos, né? E levando aí a um progressivo desmonte da administração pública e a perspectiva de um ajuste fiscal em detrimento da prestação de serviços. Esta reforma não foi votada em plenário, mas estava pronta para isso em 2022, quando o então relator dessa matéria apresentou o seu parecer e ele foi aprovado em comissão especial. Foram várias versões desse parecer, mas o movimento político pré-eleitoral impediu que se concretizasse aquela votação. Mas ela não foi abandonada totalmente. No início da atual legislatura, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, ele várias vezes ameaçou, queria colocar em votação a PEC 32. Ela estava pronta para ser votada, né? Foi negociada na comissão, mas manteve muitos dos problemas da proposta original. Mas ele não o fez. Quando o presidente Lula iniciou seu mandato, a ministra da Gestão assumiu o compromisso com as entidades sindicais de que o governo retiraria do Congresso essa proposta de emenda à Constituição. Isso não aconteceu por falta de força política. Por quê? Porque para retirar uma proposta de emenda à Constituição, que já está pronta para ser votada em plenário, precisa da aprovação do plenário. E como nós sabemos, o atual governo tem fragilidades sérias do ponto de vista da composição da sua bancada de sustentação, com uma força muito grande dos partidos de centro e centro-direita e direita, né, que ao final das contas acabam dominando a pauta legislativa. Então, na perspectiva de submeter ao plenário um pedido de retirada e ser derrotado, o governo simplesmente se recolheu e nada fez nesse sentido. Foi criada uma secretaria extraordinária para a transformação do Estado, que em tese deveria conduzir os debates para a elaboração de uma nova proposta de reforma administrativa, mas isso não aconteceu, o que levou finalmente a que surgisse essa discussão de uma nova proposta de emenda à Constituição, que eu já vou falar, a ser formulada e apresentada para ser, então, apreciada pelo plenário da Câmara e demais proposições correspondentes. Ocorre que essa discussão, ela se dá, mais uma vez, de certa forma, orientada por mitos, como foi, ao longo de muito tempo, o mito do inchaço, o mito do excesso de gasto público com servidor público, a máquina pública. Vejam que interessante, né? O emprego geral no Brasil, comparado com o emprego no serviço público, e aí nós temos tanto civis quanto militares, quanto empregados públicos, né? Nós temos, em relação a outros países, um percentual relativamente baixo até da nossa força de trabalho trabalhando no serviço público. São cerca de 12% apenas da nossa força de trabalho no serviço público, enquanto que em países da Europa, países da OCDE, nós temos aí 18% na média e chegamos até a 30% em países nórdicos, né, cujo estado de bem-estar social foi mais implementado. E mesmo em relação a países da própria América Latina, vejam ali no canto direito do gráfico, né, mesmo em relação a países da América Latina, o Brasil é aquele que está em verdinho ali, nós estamos exatamente na média. Não temos, portanto, nenhum tipo de excesso. E mesmo em relação à despesa pública com salários de servidores públicos, né, nós estamos muito abaixo dos valores mais elevados dos países da OCDE em relação ao produto interno bruto, ou seja, nós não temos, de fato, excesso no que se refere a isso, embora instituições como o Banco Mundial continuem tentando mostrar, como mostra ali o gráfico da esquerda, que o Brasil é um país que gasta demais, mas esse dado não bate com os demais de outras fontes igualmente importantes e confiáveis. Nós temos, de fato, distorções importantes do ponto de vista até remuneratório. Se a gente olhar, por exemplo, esses dados aí do Atlas do Estado Brasileiro, feito lá pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nós vemos que há, de fato, algumas disparidades importantes salariais, mas que estão localizadas, não são a regra. Os servidores públicos, em geral, do Poder Executivo, seja no nível estadual, municipal ou federal, são os que ganham menos. Onde é que estão esses eventuais excessos?
infelizmente, estão no poder ao qual eu pertenço, o legislativo, como consultor legislativo já aposentado do Senado Federal, né? Também nos legislativos estaduais e no judiciário. O poder judiciário é um poder que, em geral, até por força da presença da magistratura, paga salários mais altos. Mas isso não justifica, claro, né, uma generalização e que se apontem essas situações como regra. Não, elas são exceções e de caráter muito limitado. Quando a gente discute esse problema da reforma, né, a gente tem que levar em conta aí 3 situações. O que nós estamos realmente querendo? O desmonte do Estado? Uma mera reforma, uma reforminha ali, aqui, assim, ajustes pontuais? Ou uma transformação, como era a pretensão do Ministério da Gestão ao criar uma Secretaria da Transformação do Estado, né? Vejam que são conceitos extremamente distintos do ponto de vista da qualidade daquilo que se propõe, da audácia daquilo que se quer fazer e com que propósito. Se eu vou transformar, é óbvio que eu tenho que buscar transformar para melhorar e muito, né? Uma sociedade do futuro. Se eu quero reformar, eu vou melhorar, claro, mas de forma mais incremental, um pouco menos audaciosa. Agora, desmonte, infelizmente, é o que nós estamos vendo a partir de propostas que têm como foco, né, exatamente aquilo que foi a PEC 32, né, com o retorno dessas concepções fiscalistas gerenciais, com tentativas de supressão de direitos e garantias, né, com novas regras relativas à organização e funcionamento dos quadros da administração pública, notadamente naquela perspectiva da multiplicidade de regimes contratuais, a supressão de direitos e vantagens, reduções salariais decorrentes de redução de jornada, né, contratações temporárias, contratações de entidades privadas, flexibilização da estabilidade, ênfase na gestão do desempenho, concentração de poderes no poder executivo e até mesmo limitação para a atuação de empresas estatais. Esse era o coração da PEC 32, composto lá por um grande conjunto de medidas de alteração na esfera constitucional. Mas a PEC 32 morreu e não vamos nem rezar a missa de 7º dia para ela. Pelo menos foi isso que nos disseram, né? Opa, mas para aí, não é bem assim, né? Porque nós temos aí um GT, Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa, constituído por um ato da mesa do presidente Hugo Mota, discípulo de Arthur Lira. Então, o Arthur Lira prometeu que ia botar em votação a PEC 32. Não colocou. Hugo Mota, logo que tomou posse, não, vou criar um grupo de trabalho aqui para elaborar uma reforma administrativa. Não entregou a rapadura, né? Ele instituiu esse grupo de trabalho em 28 de maio de 2025, com prazo de 45 dias, já vencido, para apresentar proposições legislativas, com 18 membros, distribuídos por vários partidos, mas não tem nenhuma representatividade em relação à força e proporção de partidos. Esse grupo de trabalho conduziu os debates com uma interlocução seletiva, ou seja, valorizou demais ali a participação de interlocutores favoráveis a reformas fiscalistas, né? Diminuiu drasticamente a participação de entidades sindicais, com espaço de 3 minutos para cada entidade falar em audiência pública. É um escândalo, né? Alguém a querer abordar um tema dessa natureza em 3 minutos, né? E total falta de transparência e debate. Claro que o relator juntou lá os seus assessores indicados também pela Câmara dos Deputados, pela consultoria legislativa, enfim, por entidades privadas, começou a elaborar propostas e começou a soltar aqui e ali algumas pistas, mas nunca apresentou efetivamente um texto, né? E começou a surgir, então, uma série de dúvidas, começaram a surgir muitas dúvidas sobre como é que esse processo iria se concluir, precisamente a partir do momento em que, se a proposição legislativa que ele elaborar precisar da iniciativa do chefe do Poder Executivo, como é que fica? O presidente da República vai mandar? Ou eles vão atropelar essa iniciativa e vão fazer a coisa andar? Se ela depende de uma emenda à Constituição previamente aprovada, como é que eles vão apresentar uma proposição legislativa que depende ainda de uma emenda à Constituição que ainda sequer foi apresentada? Então, nós temos sérias dúvidas a respeito de como vai tramitar o resultado desse grupo de trabalho. O relator nunca apresentou um texto, nunca apresentou, como eu coloco ali, é mais escondido que cabelo de freira, esse texto dele. Né? Numa reunião com os líderes da Câmara, ele chegou a dizer, não, eu já entreguei para a ministra da Gestão, é só ela que tem. Né? Falou várias vezes, né, que tinha um grupo muito pequeno de pessoas que tiveram acesso a esse texto. Mas ele começou a dar entrevistas, né? E até hoje esse texto ainda não apareceu. Desde o dia 17 de julho,
esse texto é aguardado e até hoje não foi apresentado, mas ele fala pela imprensa o que ele pretende fazer. E seriam, portanto, aí, segundo ele, 70 propostas a serem distribuídas, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinário, estruturadas essas propostas em 4 eixos: governança, gestão e estratégia, recursos humanos e melhoria da produtividade, transformação digital e privilégios do serviço público. Ele jamais apresentou concretamente o que ele quer fazer em cada uma dessas propostas, mas o governo tem aqui e ali comentado, sim, que há convergências, ou seja, o governo tem convergências com algumas dessas propostas. Nesse âmbito aí, surgiu um fato novo, extremamente grave, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta 2135, que desde 2007 havia suspendido a alteração do caput do artigo 39, feita pela emenda constitucional 19, que acabava com o regime jurídico único. Aí o Supremo Tribunal Federal retomou essa discussão. O voto da ministra Carmen Lúcia era pela manutenção da liminar, ou seja, confirmando que, de fato, a alteração do caput do artigo 39 da Constituição suprimindo o RJ era uma fraude, não foi aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados, mas o voto do ministro Gilmar Mendes, que naquela época era o advogado-geral da União, inclusive, quando essa discussão aconteceu no plenário em 2007 e a liminar foi deferida, ele era advogado da União, ou seja, até uma questão de princípio, ele deveria se apresentar ali como impedido, mas não, ele apresentou o seu voto e reverteu o jogo. Com a atual composição do Supremo, acabou sendo validada a fraude à Constituição. Então, sumiu da Constituição a obrigatoriedade de regime jurídico único. Isso é um sério problema, porque abre caminho a todo mais que virá por aí. Essa PEC, claro, que a gente ainda não conhece, né, e as demais medidas correlatas, tem buscado aí, o relator desse grupo de trabalho tem buscado conferir legitimidade a elas. E ele tem enfatizado um tema que, de fato, é importante, necessário, talvez não a nível de proposta de emenda à Constituição, que é a questão, por exemplo, dos supersalários, né, salários acima do teto constitucional. E aí ele tem falado as seguintes coisas: olha, vamos extinguir verbas indenizatórias acima do teto, e isso vai dar uma economia aí de uns 11 bilhões. Vamos propor critérios mais rígidos para parcelas remuneratórias ou indenizatórias, para fechar as brechas que estão sendo utilizadas aí para criar indenizações fora do teto, né? Vamos ter também um subteto para as indenizações, que, aliás, já é previsto no projeto de lei que está em tramitação no Senado, em etapa final, que regulamenta o teto constitucional. Proibição aí, né, de que membros do Ministério Público da Magistratura recebam pagamento extra em função da ocupação de vaga ociosa, acúmulo de acervo e etc., né, e a sua extensão indiscriminada para membros de magistrados ou procuradores a partir do critério da isonomia, né? Transparência nos contra-cheques, redução das despesas para honorários advocatícios, né? Tudo isso em função dessas situações que nós temos visto nos últimos anos, que são verdadeiramente escandalosas. Isso tem uma relação, claro, com a própria negligência do cumprimento da Constituição no que se refere à revisão geral anual. O teto remuneratório hoje do serviço público é cerca de 44.300, mas se fosse corrigido pela inflação desde 2006, esse teto valeria hoje R$ 74.000. R$ 74.000 seria o teto hoje, se ele tivesse sido apenas corrigido pelo IPCA desde que ele passou a valer. Ocorre que não foi. E essa defasagem, então, vai sendo contornada por meio dessas brechas jurídicas, né? Brechas utilizadas com muita maestria por quem tem caneta e tinta. E nós servidores, não temos. Alguém tem, nós não temos. Mas quem tem, usa a sua caneta, né? Para fazer, claro, o enfrentamento dessa questão, haverá resistências, né, notadamente aí do Judiciário, do Ministério Público, carreiras jurídicas, né, e nós já temos aí a previsão da necessidade de uma lei ordinária de caráter nacional para isso, estabelecida lá na emenda 135, mas que até agora ninguém, de fato, debateu com profundidade. Para nós entendermos como é que esse negócio está pegando, né? Vejam que na magistratura e Ministério Público isso acabou virando uma verdadeira doença, né? Porque um grande contingente de magistrados, até a quase totalidade, vem recebendo há anos já parcelas extra-teto, né, em valores acima de 60 ou 70 mil reais
mensais, né? Isso até falando em valores líquidos, né? Se pegarmos aí o abate-teto, mesmo com o abate-teto, vejam um número muito significativo em proporção à força de trabalho da magistratura, e o Ministério Público recebem acima do teto constitucional. E nós temos o caso também dramático dos chamados honorários advocatícios da Advocacia Geral da União, que, criados por lei, a serem custeados com recursos oriundos das condenações judiciais e do encargo legal, né, que é pago compulsoriamente por qualquer um que queira questionar a cobrança da dívida ativa, acabou sendo usado para pagar, além dos próprios honorários, em valores médios aí bastante significativos, crescentes a cada ano, agora em 2025, a cota parte média que um advogado público federal recebe está em torno aí de R$ 16.800, média do primeiro semestre, né, aumentou bastante. Mas além disso, o conselho curador dos honorários advocatícios começou a inventar coisinhas sem base legal. Por exemplo, pagamento com esses recursos de complementação de auxílio saúde, de auxílio alimentação, de gratificação natalina. Vocês recebem o bônus de eficiência e produtividade, que não é base para gratificação natalina nem férias, mas lá é. Por quê? Porque o comitê resolveu pagar. E isso gerou, inclusive, pagamentos de atrasados, sendo que agora, no mês de junho, os advogados públicos ganharam mais ou menos aí R$307 mil. R$307 mil a título de honorários, num único mês. Né? Isso já tinha acontecido em outros meses, também com pagamento de atrasados, entre aspas, né? O que gerou uma ação civil pública do Ministério Público Federal. A ação civil pública, você sabe, é uma ação para proteger o patrimônio público, né? E quando os advogados públicos estão metendo a mão no patrimônio público, quando o Ministério Público está metendo a mão no patrimônio público, é porque a coisa está muito feia, né? E realmente isso tem gerado aí essa disputa e essa discussão. Mas tem muito mais do que essa questão dos privilégios, né? Ah, tá, então vamos acabar com os privilégios. Isso é a cereja do bolo para dar legitimidade à PEC. E aqui eu me concentro um pouco sobre a questão da gestão de pessoas e carreiras como um dos elementos críticos dessa proposta de reforma constitucional que está por vir. Nós temos, de fato, aqui, né, um grande conjunto de medidas que são extremamente ruins para os servidores públicos, né? Embora o relator tenha dito, eu não vou mexer na estabilidade. A estabilidade é importante como proteção ao Estado no caso das carreiras típicas. Opa, parei. As carreiras típicas do Estado no governo federal são mais ou menos 10% apenas da força de trabalho. Ou seja, 90% não precisariam ter estabilidade. Poderiam ser contratados por outros regimes, portanto, sem estabilidade, ou pelo menos com uma demissão mais facilitada, né? Isso é muito grave. Cargos e carreiras não podem ter menos do que 20 padrões do início até o final. Porque agora tem que se aposentar com 65 anos de idade, reforma da Previdência, então o curso de carreira alongou, tem que ficar mais tempo, então tem que ter uma carreira mais lenta, né? Mas como? Então todas as carreiras vão ter que se submeter a esta regra? Tem carreiras que têm senioridade como um requisito de entrada. Não dá para pensar dessa forma, né? Possibilidade de ingresso em classe superior da carreira. Então eu faço um concurso e já entro no fim da carreira. Então não tem carreira. Avacalhou totalmente o sentido da carreira. Tabela única de vencimentos, um tabelão, 70, sei lá quantos padrões, e aí ele define lá onde cada carreira vai entrar. É um modelo que já foi usado no Brasil, é usado em alguns países da Europa, mas que não resolve nada. Porque, na verdade, ele só disfarça, né, uma situação que precisa ser reconhecida, especificidades de padrão de entrada em relação à própria natureza e complexidade de cada carreira. Salário inicial da carreira versus salário final, o salário inicial 50% do salário final, ou seja, um step aí que dê 100% de aumento entre o início e o fim da carreira. Nem todas as carreiras podem ser consideradas dessa forma, né? Particularmente numa carreira como a de consultor legislativo, a qual eu pertencia, já sou aposentado, né? Lá é assim, o cara já entra num padrão muito próximo do final. Sempre foi assim. Por quê? Porque é uma carreira que requer senioridade. A mesma coisa pode-se dizer de várias outras carreiras, como a própria auditoria fiscal. Não dá para pensar na perspectiva de um servidor que recém iniciou saída da faculdade, que, portanto, tem que esperar 30 e tantos anos para chegar no final, e que, portanto, ele tem que começar ganhando um salário muito baixo. Não dá para pensar desta forma, né?
Temos ainda aqui a questão da simplificação de carreiras, redução do número de carreiras, que é uma questão que pode ser feita sem necessidade de emenda à Constituição, é uma questão de racionalidade administrativa, mas que tem que respeitar a questão da vedação do provimento derivado. Eu não posso juntar todo mundo com todo mundo, porque nem todo mundo é igual. As carreiras que têm diferenciações técnicas e funcionais têm que ser preservadas, não pode ser assim, né? Temos ainda a questão da vedação da aposentadoria compulsória como punição para magistrados, que é um tema que vem sendo buscado há muito tempo e até agora não se conseguiu resolver. Mas é necessário pensar, sim, sobre isso, embora não seja essa a causa e a razão que se deve usar para aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Uma PEC com essa natureza, ou projetos de lei dela derivados, tem que levar em conta que isso estaria infringindo o princípio da autonomia dos entes federativos, né? Além de trazer aí uma simplificação muito grande, exagerada, né? Ignorando a complexidade das estruturas do Estado, né? E até mesmo recursos necessários para capacitação e qualificação na perspectiva de um sistema de desenvolvimento e carreira que realmente valorize o desenvolvimento, né? O relator traz também a proposta que já estava na PEC 32, de colocar a questão da avaliação de desempenho novamente como causa de demissão, mas não mais necessitando de lei complementar, né? Mas vinculando aí também a remuneração e estabilidade de avaliação de desempenho com avaliações anuais alinhadas ao plano plurianual, né? E regulamentando, portanto, a demissão por insuficiência de desempenho. As gratificações de desempenho, todos nós sabemos, elas acabaram entrando na equação, notadamente a partir de 1995, 96, com a perspectiva de romper a paridade. Elas não voltaram a ser criadas no final do governo Itamar e governo Fernando Henrique, na perspectiva, de fato, da eficiência administrativa, da melhoria da gestão. Não, foi uma forma cruel até de romper a paridade. E o bônus de eficiência e produtividade é um exemplo disso, né? Na medida em que os auditores fiscais, por exemplo, aposentados e instituidores de pensão, podem receber, até recentemente, só 35% do bônus dos ativos, e agora estão recebendo, ou vão receber, em função do acordo, né, 52%. Vão receber 52%. Ainda assim é a metade, né? Então, a desmoralização das gratificações de desempenho deriva do seu uso indevido, o que leva, claro, também a todos esses problemas de desconfiança, subjetividade, falta de sistemas robustos e adequados de avaliação e a necessidade de formação e capacitação. Outra cereja do bolo que o relator tem colocado sobre a mesa é assim, não, vamos pagar um bônus, um 14º salário para todos os servidores, se tiver dinheiro, se sobrar dinheiro, se houver economia de recursos. Bom, na verdade, isso já está previsto no artigo 39, parágrafo 7º da Constituição, introduzido pela emenda 19, que nunca chegou a ser regulamentado, né? Mas ele está propondo isso agora de uma forma genérica, né? Para conseguir implementar, como se fosse aí, como eu coloco ali, o pote de ouro no fim do arco-íris, né? Só que isso também é uma burla ao princípio da paridade, porque a perspectiva é que isso só seja de fato assegurado aos ativos, né? Contratação temporária é um outro problema requentado da PEC 32. O relator defende que haja uma ampliação das contratações temporárias, mas propõe aqui e ali alguns pequenos ajustes para, tipo, moralizar. Primeiro, contratos flexíveis, mas com direitos trabalhistas, e aí, notadamente, ele quer colocar a garantia da licença maternidade e adicional de férias para os contratos temporários, né? Quer colocar um limite de 5 anos para contratos temporários, né? E uma quarentena de 1 ano para que a pessoa possa ser novamente contratada depois que encerra o seu contrato temporário. Algumas dessas medidas poderiam estar claramente colocadas na legislação, não precisariam estar na Constituição, ou seja, também não são argumentos para botar na Constituição, né? Temos hoje já um gravíssimo problema de excesso de contratos temporários, e essa solução vai claramente ampliar ainda mais. Nós temos hoje já na administração pública como um todo aí 26% de servidores temporários. E nos municípios isso chega a mais de 31%. São muitos temporários. E isso, claro, leva a uma precarização da força de trabalho, né? E que envolve também aí a própria questão da meritocracia. Porque se nós temos só servidores temporários, não há por que investir em qualificação e treinamento. Vejam bem, aqui a evolução. Depois da pandemia,
em 2020, 2021, houve uma explosão de contratações temporárias, especialmente em estados e municípios. Mas na União, não. A União manteve mais ou menos, teve um pequeno aumento, mas não foi um crescimento tão grande. Isso está ligado também à questão da fuga para o regime privado, que tanto a PEC 32 quanto esta proposta vão voltar a trabalhar, que é a perspectiva de ter mais utilização de organizações sociais, serviços sociais autônomos, fundações de direito privado e até empresas estatais, como forma de contratação de pessoal sem estabilidade, regime de direito privado, seletista e com menos transparência, né? Vejam só, o governo Lula, né, está agora utilizando a agência, aquela que foi criada lá como a Agência da Atenção Primária à Saúde, agora virou Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, né, para ampliar a prestação de serviços na saúde. Então, está utilizando isso para contratar mais médicos, para contratar uma série de outros profissionais de saúde, né? Só que, curiosamente, essas instituições que são serviços sociais autônomos, como é o caso também da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a PEX-BR, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e outras, né, tem um atrativo interessante. Além delas não estarem sujeitas aos controles normais da administração pública, pelo Tribunal de Contas da União, por exemplo, né, pelas regras de transparência da Lei de Acesso à Informação, da própria Lei de Responsabilidade Fiscal e etc., elas têm sido utilizadas para pagar salários bem mais altos para os seus dirigentes. E aí vejam a comparação. Enquanto que um ocupante de um alto cargo no Poder Executivo, administração direta ou autárquica fundacional, ocupando lá um cargo de nível mais alto, equivalente ao antigo DAS-6, CCE 17, tem uma remuneração máxima de R$ 22.718, um presidente de um serviço social autônomo, como é o caso da ABDI, ganha R$ 43.270, praticamente o teto de remuneração no serviço público, né? Um diretor-presidente da AGSUS ganha R$ 35 mil por mês. E todos os seus cargos de gestão, de direção, ganham mais ou menos entre 50% e 100% a mais que os seus equivalentes na administração direta. Então vejam lá quanto é que ganha o presidente do INSS. R$ 24 mil. O atual não, porque ele é advogado da União, então ele ganha um pouquinho mais. Mas vejam que o cargo em si recebe uma retribuição muito menor do que o seu equivalente num regime de direito privado. Não faz sentido realmente esse tipo de tratamento, né? Tem várias outras questões relacionadas à moralidade e transparência, à simplificação normativa, temas que também não requerem questões de natureza constitucional, a questão da governança e orçamento, tentando aí restabelecer também ideias já discutidas no passado em relação ao orçamento, notadamente a questão do orçamento ligado a entregas e resultados, revisão anual de gastos públicos e a ideia, que também já foi colocada em debate anos atrás, de que o governante, ao ser eleito, empossado, ele tenha 180 dias para apresentar um plano estratégico de governo, né, com metas e indicadores. Isso, inclusive, na lei eleitoral já há previsão de que os candidatos apresentem os seus programas de governo, né? A gente tem visto que esses programas de governo não servem para nada, só servem para cumprir o carnê. Mas a regra aí seria mais rígida, tornando até os governos, de certa forma, escravos daquilo que eles mesmos estabelecerem logo a seguir ao início do seu mandato. Pode ser bom, mas também pode ser muito ruim do ponto de vista do engessamento da máquina pública, né? Temos também uma série de outras questões acessórias em relação à transparência obrigatória, ênfase aí em tecnologia e governo digital, né? Vedação de pagamentos retroativos, teto de 1/3 sobre férias. Na esfera federal nós não temos isso, mas em muitos entes subnacionais nós temos previsões em leis orgânicas, constituições estaduais e leis complementares que permitem que seja pago além de 1/3 de férias para os servidores. No momento da férias, recebe lá 2/3, 60%, enfim, do salário a título de adicional de férias. O relator está falando em botar isso na Constituição também, né? Limitação de número de secretarias e etc. Vejam, o que nós temos, de fato, aqui é um conjunto de propostas que pode até estar alinhado a certas práticas globais defendidas por organismos internacionais e tal, né, mas que, no caso brasileiro, tem que ser olhadas com muita cautela. Nós não podemos sair imitando e copiando, porque a reforma de Portugal fez isso, fez aquilo. Em Portugal, quando teve lá a crise fiscal, eles reduziram o salário dos servidores. Reduziram.
Então, não podemos sair copiando mimeticamente essas coisas, né? Não podemos ignorar as disparidades regionais e também os riscos de judicialização. Já vimos vários momentos no passado em que reformas administrativas, seja de natureza constitucional ou legal, esbarraram na sua inconstitucionalidade. Não puderam ser implementadas, né, e acabaram dando com os burros na água. Temos o risco do revigoramento dessas práticas privatistas e fiscalistas, o que leva à necessidade da rejeição, não só da PEC 32, mas de qualquer PEC que venha a restabelecer aquilo que ela previa, né? Temos sim que enfrentar abusos, mas não podemos abrir mão de garantias para os servidores e precisamos sim priorizar uma gestão eficaz e até de regulamentar naquilo que for possível a Constituição existente. Uma preocupação que eu tenho com isso tudo, né, claro, é que o Ministério da Gestão não tem sido muito claro nos seus posicionamentos em relação a isso. Quando muito, né, a ministra da Gestão se manifesta contra, por exemplo, a questão do pagamento do bônus, que o relator quer colocar, né, aquele pote de ouro no fim do arco-íris, porque isso custaria muito caro. E, de fato, pode custar caro, sim, vai depender de como vai se dar o cálculo e a aplicação dessa regra. Mas os demais aspectos, ela até aqui tem sido bem silenciosa, né, e o Ministério não tem tido muita clareza em relação ao seu posicionamento. Pelo contrário, em alguns momentos até tem mostrado uma certa aderência a certas ideias, né? O relator dessa PEC, que é um deputado cuja trajetória profissional como gestor público e parlamentar é de caráter extremamente fiscalista, ele é muito adepto a essas ideias, ele mesmo já falou isso em público, né? Mas ele tenta dizer, não, eu não vou buscar economia de recursos com a PEC. Mas isso me lembra aquela história, né, do lobo mau e Chapeuzinho Vermelho, né? Aí Chapeuzinho chega lá, o lobo mau está fantasiado de vovozinha. É mais ou menos o que ele está fazendo. Ele diz, não, eu não vou comer ninguém. Quando o Chapeuzinho olha para o lado, creu, né? Então, o relator tenta, de toda forma, amenizar as críticas, mas, na prática, o que nós vemos é um grande conjunto de riscos, né? O presidente Hugo Motta, agora segunda-feira, num evento do Lead Empresarial, um evento do setor empresarial, realizado aqui em Brasília, né, falou com todas as letras, olha, precisamos superar essa pauta tóxica de PEC da blindagem, anistia, não sei o quê. Bom, a PEC da blindagem morreu no Senado, né? A anistia ainda está em discussão na Câmara. Mas assim que esse assunto for superado, ele quer botar em votação reforma administrativa. Então, muita calma nessa hora. Precisamos estar muito espertos em relação ao que virá. Quais são as nossas conclusões em relação a isso? Bom, primeiro que o conjunto de propostas até aqui apresentado apenas verbalmente, sem apresentação de nenhum documento, nenhuma proposta concreta por escrito, nenhuma proposição legislativa efetiva, né, trazem muito pouco ou até nenhum benefício real e efetivo, né? Não vemos também necessidade de alterações constitucionais em praticamente nenhum aspecto importante que justifique esse debate, né? As propostas a serem elaboradas e apresentadas embutem aí um grave risco, né, além do oportunismo de ressurreição da PEC 32, aproveitamento parcial dela e de outras propostas do passado, né, de serem submetidas à discussão e votação sem debate sequer pela Comissão de Constituição e Justiça e pela comissão especial que teria que ser constituída para isso. Também há o problema da iniciativa presidencial. Como é que vai tramitar uma PEC que altera regras de servidor público sem ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo? Mas não, então vamos aprovar uma PEC aqui a toque de caixa para em seguida, então, ser encaminhado um projeto, ou a gente apresentar aqui um projeto. Para apresentar uma PEC e levar ela à votação sem passar por comissão, eles teriam que fazer uma manobra muito grande. Primeiro, o relator apresenta o texto, um grupo de 171 parlamentares assina esta PEC, ela é apensada a uma outra que esteja pronta para a ordem do dia, marca-se uma sessão e vota-se 2 turnos no mesmo dia, como acabou de acontecer, inclusive, na PEC da blindagem. Faz uma mágica lá, pá, e de repente aprovou. Aí manda para o Senado. Não sei o que o Senado vai fazer, né? Mas, infelizmente, o cenário é muito preocupante do ponto de vista da esperteza regimental, né? Celeridade de tramitação baseada em artifício. PECs paradas, esperando inclusão na ordem do dia, que possam ser usadas, são muito poucas. A principal delas é a própria PEC 32, porque está pronta.
né? Já passou pela comissão, basta pensar. Mas há outras mais simples, mais singelas, que também poderiam servir a esse processo. Mas há, sobretudo, aí uma falta de capacidade do próprio executivo, fragilizado em função da sua base parlamentar, para se contrapor a esses movimentos e dizer, não quero nada disso, estou fora, né? Aliás, uma das grandes críticas que se fez, a imprensa fez ao presidente Lula recentemente, na discussão aí da PEC da blindagem, foi que o governo não teve posição clara em relação ao seu conteúdo. Só teve a posteriori, né? Devia ter tido antes. Até ontem eu via na Globo News jornalistas falando isso. O governo devia ter tido posição clara. Então o governo tem que ter posição clara. Tem que ter posição clara antes do jogo ser jogado. E não ficar depois chorando sobre o cadáver, né? E lamentando o que aconteceu. O que é necessário, afinal, né? É necessário, sim, uma reforma, mas que seja alinhada à Constituição de 88, que não jogue no lixo a Carta de 88, com prioridades como fortalecimento do Estado e não a sua redução, uma reforma que assegure o Estado como instrumento da cidadania, que valorize o serviço público, que equilibre eficiência, equidade e transparência, que assegure uma gestão democrática, profissional, com estabilidade, com isonomia, com transparência e com participação social, que inove e modernize a administração pública, mas sem precarização. Todos nós sabemos que nós estamos hoje diante de um novo marco tecnológico, que é o da inteligência artificial, da robotização. Ainda essa semana estava lendo uma reportagem que fala sobre como é que os países, a população de vários países do mundo, vê os riscos da substituição do ser humano por máquina. O Brasil está no meio da lista ali, está bem na situação intermediária ali dos países onde a população tem relativa preocupação com isso, que o seu emprego vai desaparecer em função da inteligência artificial e da robotização. Países, no entanto, como a Índia, a população está extremamente preocupada com isso. Curiosamente, o Japão não está dando muita bola para esse problema, né? Então, qual é o problema aqui? O nível, claro, de qualificação da população, de qualificação profissional dessa sociedade para fazer frente e não ser substituída por uma máquina, por um algoritmo, por uma inteligência artificial, por um aplicativo. Temos muitas novidades hoje, né, aplicativos os mais diversos, mas a gente vê que na prática isso também não está funcionando assim como deveria, né? Essa semana eu tive uma experiência muito desagradável, porque eu tentei verificar lá no Detran aqui do Distrito Federal as minhas multas de trânsito para pagar, e eu até conseguia ver as multas, mas não conseguia pagar. Simplesmente porque não tem lá um botãozinho gerar boleto. Criaram um sistema aqui de notificação eletrônica que não é de adesão compulsória. Eu não aderi. E, no entanto, faz 3 anos que eu não recebo uma única notificação em casa. Então, eu tenho que entrar no site, baixar a multa e pagar. Só que eu não consigo pagar, porque não tem o botãozinho lá, gerar boleto. Quem explica isso? Eu fui no Detran, expliquei, falei, ninguém soube me explicar. Precisei pedir aos funcionários do Detran, emite para mim aí. Então, que modernização é essa, né, que gera esse tipo de constrangimento para o cidadão? Então, nós temos sim que buscar o respeito à Constituição, uma gestão eficaz, diálogo com o governo, Congresso e sociedade, regulamentar aquilo que já está na nossa Constituição e não ficar inventando a roda, reinventando a roda, né? Dialogando com as entidades, com os servidores, com a própria sociedade, né? E reconhecendo aí que há sérios desafios, como a viabilidade jurídica dessas medidas, a autonomia dos entes federativos. Não podemos cair na tentação de recriar o Estado novo do Getúlio Vargas, que centralizou na esfera do governo federal praticamente tudo, né? E temos que reconhecer resistências políticas, especialmente naqueles segmentos que vão ser atingidos nos seus chamados privilégios, mas também a situação fiscal do país, que não é fácil, né? Agora mesmo, vocês estão vendo aí, o Tribunal de Contas da União tomou uma decisão que eu considero absurda, de considerar que o governo não pode se contentar em cumprir o limite mínimo da meta fiscal. Ora, nós temos uma lei complementar que estabelece uma margem para cima e para baixo. Então, o governo fixa uma meta e tem uma margem de tolerância para cima e uma margem de tolerância para baixo. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, fixa a cada ano e para os anos seguintes essa meta. Então, o governo está dentro da meta. Ele está tentando, ele está fazendo das tripas coração para cumprir a meta em 2025. Acabou de bloquear ali 12 bilhões de reais. Aí vem o Tribunal de Contas e diz, não pode ficar no limite inferior da meta, não. Tem que buscar o centro da meta. Não pode cortar o osso, não. Tem que cortar a medula. Tá?
Então vejam que nós temos, de fato, situações dramáticas aí, o governo está buscando, e aí o papel da auditoria fiscal é fundamental nisso, aumentar as suas receitas. Temos as necessidades derivadas da reforma tributária, da sua regulamentação, mas também da revisão de tributos, né, como imposto de renda, que precisam ser revistos até para taxar os chamados super ricos, né, o andar de cima, mas que está enfrentando muita resistência do Congresso Nacional. Então, precisamos encarar também essas dificuldades e não ficar aí enganando as pessoas com discursos facilitando, dizendo que vai ser uma maravilha, quando, na verdade, não vai ser tão fácil assim. Então, eu agradeço a atenção e fico à disposição para os questionamentos, esperando que possamos enfrentar esse debate. Após essa brilhante apresentação do Luiz Alberto, a gente percebe na sua fala de que realmente o Estado está transferindo as suas responsabilidades para a iniciativa privada, né? Então, o Estado está abrindo mão das suas responsabilidades que estavam lá no texto constitucional e manda para a iniciativa privada. Para a apresentação do nosso debatedor, eu passo a palavra para o nosso companheiro aqui de cerca lá na Anfip, que a gente fica na mesma sala, Márcio Geller. Muito bem. Eu fiquei devendo algo do currículo do Luiz Alberto dos Santos. Luiz Alberto dos Santos é doutor em ciência social. Ele é colaborador do DIAP e ele foi representante do Brasil nos comitês da OCDE. Parabenizo pela explicação. O assunto é espinhoso. Se nós pegarmos o Aurélio, todo mundo sabe o que é o Aurélio, né? Nós somos da geração do Aurélio. Pegarmos o Aurélio e formos procurar o que é uma reforma, o Aurélio vai nos dizer: é uma ação de mudar algo para melhor, como uma reorganização ou uma modificação com o objetivo de aperfeiçoar algo. Para que a gente continue mediando esse debate, eu apresento também aqui o Dr. Felipe Teixeira Vieira. Ele é advogado e ele é mestrando em Direito, ele tem, inclusive, conhecimento de Direito Público, e a provocação dele nessa mesa é: como seria se a PEC 32 de 2020 fosse aprovada? Doutor Felipe, o microfone é seu. Bom dia a todos. Mais uma vez, é um orgulho muito grande estar aqui falando para esse público seleto. Estar falando do fisco para nós, para a nossa banca de advogados, é muito tranquilo, porque há mais de uma década representamos não só o fisco federal, como o fisco estadual de vários estados e o fisco municipal, dentre eles São Paulo. Dentro desse escopo de trabalho ao longo desses anos, enfrentamos reforma da Previdência, na época do Temer, enfrentamos reforma da Previdência no período Bolsonaro, trabalhamos também na reforma tributária e agora chegou a hora de encararmos de frente a reforma administrativa. Para os auditores fiscais da Receita Federal e para o fisco em geral, a gente olha para a reforma administrativa e tem um pouquinho mais de tranquilidade, porque a carreira ela é uma carreira especial. Estamos inseridos ali na Constituição Federal, na administração tributária. Ou seja, estamos no seleto grupo, que até o doutor Luiz Alberto citou, de carreiras típicas de Estado. Ou seja, os impactos, queiram eles, possam ser muitos para vários servidores, para o fisco, ele é um pouco menor. Como estamos na Anfip, e mais de uma década conhecendo todos vocês, e estando em contato com diversos associados dia a dia, sei que a grande pergunta que pode vir é: o que a reforma administrativa pode vir a impactar eu, aposentado? Falo eu, aposentado, porque eu já me coloco, depois de tantos anos, ao lado de vocês. Sou como vocês. Dentro dessa militância, enfrentamos, mesmo o fisco estando na administração tributária, diversos ataques, não nesse momento na esfera federal,
mas nos municípios, principalmente Curitiba, São José dos Campos, Birigui e Vitória, onde os municípios, e até o doutor também alertou, tentaram contratações temporárias, específicas, para funções de auditor fiscal. Temos, inclusive, em Curitiba, no órgão que define o tributo, a não ter, na sua consolidação, no que seria, melhor explicando, no que seria o CARF lá de Curitiba, não tem auditor fiscal na sua composição. O que é um absurdo. Fere não só a Constituição, como também fere o CTN. Já São José dos Campos e Birigui, felizmente, recentemente, uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo vedou a contratação de pessoas para ocuparem e atuarem em atribuições específicas e privativas de auditores. Para que iniciemos o debate, hoje me foi colocado nessa posição de debater, de trazer questionamentos ao doutor Luiz Alberto, eu inicio questionando o doutor Luiz Alberto. Doutor, o artigo 37A da PEC, ele traz, ele permite deixa eu só reformular. Ele permite uma grande possibilidade de contratação temporária, o que acaba por reduzir a quantidade de servidor efetivo e ativo. Isso, na prática, enfraquece a referência salarial usada para reajuste, por exemplo, atuando a enfraquecer a paridade. E diminui, inclusive, o número de servidores e contribuintes para o RPPS. Como é que o senhor consegue verificar o prejuízo para os aposentados nessa flexibilização da contratação? De fato, essa é uma questão que a PEC 32, no seu substitutivo, né? É que a PEC 32, é até complicado falar sobre ela, porque, de fato, ela hoje está em segundo plano, né? O que nós vamos, de fato, discutir é aquilo que o relator vai aproveitar dela e como que ele vai colocar no novo texto que ele vai apresentar no grupo de trabalho, lá em decorrência do grupo de trabalho. Então, formalmente, o que nós estaríamos discutindo seria uma nova PEC, mas que vai copiar, ou adaptar, ou ajustar, ou aproveitar trechos da PEC 32. E a PEC 32, entre o texto inicial enviado pelo governo e o substitutivo que acabou sendo aprovado pela comissão especial, então o deputado Arthur Maia era o relator, né, houve várias alterações. Mas uma coisa ficou mantida, que era essa ideia de ter múltiplos regimes de contratação na administração pública. E, né, o relator, na época, até não queria mexer, não estava mexendo no artigo 39, o governo pretendia mexer, mas ele não quis mexer. Mas depois veio essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou de fato e não tem mais artigo 39 na Constituição. Então, lendo ela dessa forma, em combinação com a decisão do Supremo, de fato haveria um risco enorme da utilização e implementação de novos regimes de trabalho e, notadamente, da utilização desse novo tipo de contrato, né, que seria um contrato de experiência, onde o servidor entraria e não seria ainda um servidor efetivo por um longo período de tempo e tal, e um contrato temporário, contratos temporários, vínculos temporários. Esses vínculos temporários, claro, de forma quase indiscriminada, né, permitiriam a substituição progressiva dos servidores estatutários contribuintes para os regimes próprios de previdência, né, que não fariam mais, como não fazem mais jus à paridade, os servidores estatutários que ingressaram após a implementação do regime de previdência complementar. Então, nós já temos duas massas separadas. Todo mundo que entrou de 2013 para cá contribui para o regime próprio apenas sobre a parcela até o teto do regime geral. Então, aquela contribuição sobre a parcela acima da sua remuneração já não vai mais para o fundo lá, para o tesouro, né, para o custeio do regime próprio. Então, já há um descompasso. Nós temos, por exemplo, né, no Poder Judiciário da União, 45% dos atuais servidores já não estão mais sujeitos ao regime próprio em sentido amplo. Só estão sujeitos ao regime próprio na parcela até o teto. Todo o resto das suas remunerações é vinculada ao regime de previdência complementar. No governo federal, Poder Executivo, o contingente é um pouco menor, né? Mas também no Legislativo nós enfrentamos essa mesma situação. Então, na medida em que há menos pessoas contribuindo, claro que isso tende a gerar ou agravar até
a questão do chamado déficit atuarial do regime próprio, que, levado ao extremo, poderia até justificar aumentos de contribuição, embora hoje essas contribuições já tenham sido elevadas em caráter confiscatório. Já é contribuição confiscatória, ao meu ver. O Supremo ainda não deliberou sobre isso, né? Estamos aguardando a conclusão de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que vai efetivamente responder a essa questão, né? Mas também a paridade acaba se tornando quase que uma miragem, porque na medida em que novas carreiras vão sendo criadas, ou cargos vão sendo criados, ou reestruturados, fora da estrutura de carreira antiga, né? Ou sem direito à paridade, começam a se tornar cada vez mais tentadoras as parcelas que não se submetem, né? Que não se submetem ao princípio da paridade, como é o caso dessas gratificações de desempenho, desses bônus de desempenho e de parcelas indenizatórias. Vocês terem uma ideia, o Tribunal de Contas da União encaminhou agora ao Congresso Nacional um projeto de lei de reestruturação remuneratória, que é um espanto, porque descumpre praticamente todos os artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO. E olha que é o Tribunal de Contas da União, hein, que deveria ser o fiscal do cumprimento dessas normas. E entre as coisas, saiu ontem até uma reportagem sobre isso, né? Entre outras coisas, este projeto de lei prevê a criação para todos os ocupantes de funções comissionadas do Tribunal de Contas da União de uma indenização por atividade gerencial, que vai ser paga para os ocupantes, apenas aos ocupantes de funções comissionadas, portanto, só os ativos, né? de até 25% da remuneração. No caso da magistratura, nós já temos essa indenização, entre aspas, por acervo, que os ativos recebem, de 1/3 do seu subsídio, né? O que tem, combinado com outras medidas, levado a esses pagamentos exagerados que eu citei anteriormente. Então, nós vemos crescerem as, digamos assim, tentativas de burla ao princípio constitucional da paridade. E nós, aposentados, que optamos pelo regime de paridade, vamos ficar na lata de lixo da história. Esse é um problema concreto que essas reformas estão agudizando. Problemas que, de certa forma, já estão postos, mas que vão se tornando cada vez mais graves. Doutor, aproveitando, inclusive, esse gancho que o senhor trouxe, temos também o artigo 23, o inciso 23 do artigo 37, que ele inclui vedações constitucionais, por exemplo, proíbe a concessão de determinados adicionais benefícios, por exemplo, adicional por tempo de serviço, licença-prêmio, incorporação de gratificação e veda progressão automática por tempo de serviço. Como que o senhor vê, pensando também em reflexo para aposentado, que muitos de benefícios e parcelas que hoje compõem a base de cálculo da aposentadoria, eles ficam ameaçados. Ou seja, na prática, pode inclusive reduzir proventos e impedir incorporações futuras. Como é que o senhor verifica sobre essa ótica? De fato, esse foi um dos grandes temas de debate durante a discussão da PEC 32 e que o relator da nova reforma também quer aproveitar. Não sabemos ainda até onde ele irá, né? Mas essas propostas da PEC 32, de fato, foram muito questionadas exatamente pelo seu grau de agressividade em relação a direitos e potenciais efeitos. Nós já temos hoje, constitucionalmente, proibida, por exemplo, a incorporação de cargos de comissão, de gratificação de quintos, né? Na esfera federal, isso já foi extinto há muito tempo, nós sabemos, teve até a discussão de até quando essa possibilidade seria admitida, 2001 ou 98, o Supremo Tribunal Federal admitiu até 2001, né? E aquilo que fosse decorrente de sentença transitada em julgado, mas, de fato, na esfera federal nós não temos mais a possibilidade dessas incorporações. Muitos entes subnacionais passaram a ter essa proibição por conta da emenda constitucional número 103, da emenda da reforma da Previdência, né? E agora, com essa discussão, várias outras parcelas poderão vir a ser atingidas, e é claro que isso pode também acarretar aí algumas consequências no cálculo de proventos, embora, né, vá depender exatamente da composição remuneratória que cada carreira ou cargo tenha, né? As carreiras remuneradas sob forma de subsídio, em tese, estariam menos propensas a ter esse tipo de problema, mas nós temos visto também que há algumas tentativas até mesmo de burla ao regime de subsídio, que é aquela ideia da parcela única, né? Vocês, particularmente auditores fiscais, deixaram de ser remunerados em subsídio, sob a forma de subsídio, para poder receber o bônus. E o que aconteceu com o bônus?
não foi estendido integralmente aos aposentados e instituidores de pensão. No caso da Advocacia Geral da União, é ainda pior, embora os valores que eles estão recebendo sejam muito mais altos, pensionistas não recebem nada a título de honorários sucumbenciais. Só os ativos e aposentados recebem. E os aposentados seguem aquela regra decrescente a partir do momento da aposentadoria. Então, sim, essas mudanças podem trazer também prejuízos, né, no que se refere à fórmula de cálculo dos futuros proventos de aposentadoria. Outro ponto que me chamou a atenção, doutor, ele atinge aqueles ativos que estão para se aposentar, na minha visão, que é a avaliação de desempenho, que pode gerar, numa reta final da carreira, uma facilidade de demissão e perda do cargo, né? Sem falar que, com isso, você reduz a massa dos ativos e, de novo, gera um problema também trazendo, nesse mesmo debate, a demissão por obsolência gera também problema no calculatorial. Esses itens de avaliação de desempenho e demissão por obsolência também preocupam o senhor? Sem dúvida, particularmente no caso da demissão por obsolescência, sendo esse um conceito indeterminado, poderia gerar graves problemas, inclusive em função dessas tentativas, às vezes, de reorganização administrativa, né, colocando-se ali servidor em disponibilidade ou demitindo o servidor em função dessas novas regras. O relator, na reforma administrativa lá da PEC 32, ele até propôs que essas regras só se aplicassem para os novos servidores, né? A gente sabe que essas coisas não funcionam tão bem assim. E em relação, notadamente, a questão da avaliação de desempenho, isso foi introduzido no texto da Constituição pela emenda constitucional 19, né, que fez a alteração lá quando vinculou a aquisição da estabilidade ao exercício por 3 anos e a comissão de avaliação de desempenho constituída especificamente para esse fim. Esse dispositivo jamais foi regulamentado por lei, há um ato infralegal do Ministério da Gestão, que para mim aquilo ali e nada é a mesma coisa, não tem valor legal nenhum, né, que disciplina essa avaliação de desempenho para fins de estágio probatório. Mas a demissão por insuficiência de desempenho após o estágio probatório dependeria da regulamentação por lei complementar, devendo, nos termos da emenda 19, haver aquela lei complementar dispondo sobre isso que assegurasse garantias especiais para os servidores das chamadas atividades exclusivas de Estado. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara em 99, foi para o Senado alterou, voltou para a Câmara nunca votou. Ao final da legislatura passada, com a mudança das regras regimentais, este projeto de lei complementar, que era o PLP 248, foi para o arquivo. Então não tem mais projeto de lei tramitando sobre isso. Um outro projeto foi apresentado no Senado, chegou a ser votado em comissão, mas também não foi aprovado a tempo e foi para o arquivo, né? Então, hoje nós não temos proposição legislativa válida dispondo sobre essa matéria, mas em termos de lei complementar, que é a lei que a Constituição atual exige. Ocorre que, tanto no debate da emenda 32 como agora, esse tema volta a ser objeto de análise, de atenção, na perspectiva, primeiro, de que não precisasse mais de ter lei complementar. Segundo, também para tornar mais ágeis e mais fáceis essas demissões por insuficiência de desempenho. E é claro que isso pode afetar, da forma como vem a ser regulamentado, né, os atuais servidores ativos que, por uma razão ou outra, tenham lá o seu desempenho aferido, com base em regras que a gente não sabe se seriam justas ou não, né, e com isso considerados, portanto, de baixo desempenho, e a partir daí, portanto, demissíveis, né? Então, realmente, são muitas medidas graves nessa direção, né, que podem fragilizar e precarizar, sim, a relação do servidor com o Estado. Dando seguimento, doutor, também tem a preocupação da regra de transição. O artigo 6º substantivo e parágrafos relacionados, ele traz que, em até 2 anos, parcelas pagas em desacordo com as novas regras, elas permitem a extinção. Com isso, a gente pode ter uma redução de proventos imediatamente, ou seja, direito consolidado em normas infralegais ficam vulneráveis. O senhor coaduna dessa preocupação com essa regra de transição? Essa regra de transição também foi muito criticada na época, né, até porque ela gera uma fragilização do princípio da irredutibilidade. E eu me lembro que, na época, quando esse debate aconteceu, uma das críticas é de que isso é inconstitucional, porque, né, afinal de contas, isso oferiria uma cláusula pétrea, né? Se eu tenho um direito adquirido, né,
Ah, mas é que está em desacordo com a Constituição. Bom, mas a regra está nova, né? A regra está passando para valer a partir de agora. Então, em 2 anos, vai ter que cortar tudo. Isso, claro, estava orientado no debate, no discurso, a parcelas indenizatórias ilegais. Parcelas indenizatórias ilegais. Mas a extensão do texto não é tão clara a esse ponto, né? Então, sim, claro, isso também trazia sérios riscos, né? E fatalmente acabaria levando à sua judicialização. Por fim, só concluindo, não tomando mais o tempo dos meus queridos auditores, concluímos que os pontos da PEC que mais atingem os aposentados são enfraquecimento da paridade e integralidade por alteração da relação ativo-aposentado, vedação e incorporação de vantagens que compõem proventos, regras de transição que permitem extinguir parcelas consideradas infralegais. Algumas das proteções foram inseridas no substitutivo, mas há pontos ambíguos e espaço para regulamentação por lei ordinária, o que mantém incerteza jurídica. Impacto prático nessa conclusão é redução de benefícios, risco de perda de parcelas incorporáveis e enfraquecimento da referência salarial para reajuste, variando conforme o texto final e as regras de transição. Queria agradecer esse tempo. Passo a palavra para o doutor Márcio. Ok. Senhores, eu e o Jorge tínhamos pensado em até abrir a oportunidade para o plenário fazer uma pergunta, mas o tempo ruge. Então, eu passo a palavra para o Jorge para fazer um questionamento que ele tinha sugerido e depois ao doutor Luiz para fazer as suas considerações finais, agradecendo a presença de vocês. Eu tenho certeza que nós, auditores ativos e aposentados, vamos levar horas depois para processar tudo isso que foi dito nesse painel. Então, chegou aqui à mesa uma pergunta sem identificação do autor, mas a gente sabe quem foi o autor, que entregou diretamente para o Luiz Alberto, é do Romero, ele não se identifica. E ele faz o seguinte questionamento: quais os efeitos ou prejuízos que você vislumbra para os inativos do serviço público, já que a Anfip tem mais de 70% de aposentados e pensionistas? Praticamente você já respondeu um pouco dessa matéria e já foi tocado esse assunto. A pergunta, na verdade, tem 2 elementos. O primeiro é esse, que eu acredito até já está respondido pelo que foi dito há pouco, né? Mas tem um outro muito importante aqui, que eu acho que merece, sim, um destaque, que é a questão de como surgiu a PEC número 6 e o que falta fazer. A PEC número 6, eu tive a honra de colaborar com a sua formulação, a pedido do Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, na perspectiva de restabelecer o debate a respeito da questão da contribuição de aposentados e pensionistas do regime próprio. Essa discussão ela vinha ocorrendo desde a época da apresentação de uma proposta de emenda à Constituição pelo então deputado Carlos Mota, que chegou a ser, inclusive, aprovada em comissão especial na Câmara dos Deputados, mas que estava paralisada já desde 2012 na Câmara dos Deputados, em virtude, na época, de talvez um erro de avaliação, né? O relator, então, da comissão chegou a apresentar uma proposta paliativa, uma proposta intermediária, de redução progressiva da contribuição dos aposentados, mas as entidades não aceitaram e o então deputado Arnaldo Faria de Sá, já falecido, um grande deputado que trabalhou muitos temas previdenciários no Congresso Nacional, ele resolveu, então, apresentar um voto em separado e foi vencedor na comissão, garantindo a redução imediata da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, né? Mas essa proposta ela acabou se tornando defasada com o tempo, inclusive com a redação dada pela emenda constitucional número 103, que mexeu profundamente ali nos dispositivos que ela também alterava. Em função dessa incompatibilidade da PEC 555, do seu substitutivo aprovado na comissão, com o texto da Constituição vigente e também do texto original que foi apresentado pelo deputado Carlos Mota, o Mosap, então, propôs a apresentação de uma nova emenda que pudesse, então, recolocar esse debate em termos atualizados, propondo uma solução também intermediária, para redução progressiva da contribuição de aposentados e pensionistas e o estabelecimento de um limite de idade a partir do qual essa contribuição cessa imediatamente, né? Ocorre que essa PEC, quando foi apresentada pelo deputado Kleber Verde, e foi fruto dessa iniciativa do Mosap, o deputado Kleber Verde foi só, portanto, o seu principal signatário, né? Ela foi
levada à Câmara dos Deputados, apresentada, mas houve uma movimentação muito importante no sentido de tentar buscar o seu apensamento à PEC 555, por quê? Porque aquela PEC já estava pronta para ser votada. Então, isso permitia que essa nova PEC fosse votada diretamente pelo plenário. Já foram obtidos mais de 308 apoiamentos, que seria o quórum de aprovação até da PEC, mais de 308 apoiamentos ao seu apensamento, mas até hoje o presidente da Câmara dos Deputados não fez esse apensamento. E isso impede, de certa forma, dificulta a tramitação da proposta. Sabemos que nenhum governo, seja estadual ou municipal, gosta de perder recursos. E essa PEC representaria, sim, uma perda de arrecadação. Mas uma perda de arrecadação que, como foi demonstrado na época em que ela foi elaborada, é relativamente pequeno e plenamente suportável. Nós temos visto aí que canetaços por meio de emendas orçamentárias, emendas a medidas provisórias e projetos de lei, têm gerado perdas de arrecadação ou despesas para o governo que ultrapassam largamente o que ele hoje arrecada na esfera federal com a contribuição de aposentados e pensionistas para o regime próprio dos servidores civis. Então, não é essa uma razão suficiente para impedir a sua tramitação e apreciação. O MOSAP tem buscado esse convencimento na Câmara dos Deputados, mas até o momento, infelizmente, não houve ainda sucesso nesse apensamento e, consequentemente, também na votação da matéria. Mas realmente é um negócio escandaloso, particularmente a partir do momento em que, com as reformas previdenciárias ocorridas, né, não há mais razão de fundo, como eu falei, uma grande parcela hoje dos servidores nos três poderes, né, e cada vez mais, à medida que novos servidores vão entrando para substituir os antigos, vão deixando de contribuir para o regime próprio de previdência, né, esses servidores vão contribuir para um regime complementar e também menos servidores farão jus ou estão fazendo jus à aposentadoria integral com paridade. Então não há por que mantermos uma contribuição previdenciária que não se justifica à luz dessa nova realidade. Eu agradeço uma vez mais a oportunidade de ter aqui contribuído na convenção da ANFIP, né, esperando que os debates aqui conduzam a entidade, né, cada vez mais na linha da defesa dos direitos dos seus filiados, dos direitos dos servidores públicos, da defesa do Estado e, sobretudo, como é da sua trajetória, da Seguridade Social no nosso país. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso palestrante, ao nosso debatedor nesse evento e, principalmente, agradecemos aos nossos colegas pela motivação e como se portaram durante essa palestra com devida atenção e acompanhando todas as falas que aqui foram pronunciadas. Obrigado a todos e passo a palavra ao mestre de cerimônia.